Olá, 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 queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais um dia de estudo, a teologia da adoração, com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Mas antes de mais nada, porque eu preciso passar, né, a palavra para ele, vamos orar? E logo depois da oração, aí eu vou chamar o Reverendo Davidson. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela família, obrigado pelo dom da vida, obrigado porque em Cristo Jesus somos teus filhos. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a tua bondade, a tua generosidade por nós a cada dia. Nesse momento, eu também quero pedir em favor daqueles que estão em deslocamento. Alguns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, alguns indo para a universidade, para a escola, e ainda outros, Senhor, estão indo resolver alguma questão na rua. Eu peço que o Senhor guarde e abençoe, eu peço que o Senhor livre a cada um deles de todo mal, e eu peço também, Pai, que o Senhor possa estar dando a eles sabedoria e discernimento daquilo que eles vão fazer no dia de hoje, para que eles consigam realizar, e assim o teu nome ser glorificado. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, eu não posso deixar de chamar agora o Reverendo Davidson. Bom dia! Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Mais um dia de bênção, né? Graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus está tudo bem, tudo nos conformes, né? Dentro que o Senhor nos abençoe aqui. Joia, joia, joia. Estou vendo aqui que a minha imagem tem hora que fica muito clara, tem hora que fica muito frio, é muito É, escura. Deixa eu falar para vocês, irmãos, é porque como a cortina aqui da sala está aberta, aí tem hora que o sol está brilhando e aí entra claridade aqui e não precisa de luz. Mas como ainda o tempo não está firme, ele está oscilando. Mas depois eu vou melhorar isso aí. Reverendo Davidson, eu vou sair devagarzinho para que você tenha todo o tempo para nos ensinar as verdades da palavra de Deus, tá bom? obrigado, pastor Aderson. É sempre um prazer, né, estar aqui com vocês para mais um estudo da palavra, mais uma bênção, né, para a nossa vida, especialmente falando da teologia da adoração, que é um tema tão prático e tão importante para as nossas vidas espirituais. Eu já quero, então, começar aqui, pastor Aderson, com toda a parte de apresentação em tela, né? Nós já estamos aqui. Hoje eu não vou falar de livro, não. Vou começar falando sobre o curso Introdução à Exegese Bíblica, tá bom? Esse é um curso especial para aqueles que querem trabalhar, aprender a fazer a exegese bíblica e comentários da Bíblia de modo profissional, como os teólogos profissionais fazem. Então, é um texto assim muito. É um curso, aliás, muito bom. Eu já estou há 11 anos, né, com esse curso no ar. É um curso barato, ó, você vê aqui que o preço dele é bem barato, você paga uma vez só e fica com as aulas em vídeo e o material todo para o resto da sua vida, né? Enquanto durar, enquanto tiver internet no mundo, enquanto você estiver vivo, pode acessar esse curso aqui ao longo da sua vida. É um curso vitalício, né? Então, este é um treinamento online avançado, 100% feito em vídeo, com passo a passo para você descobrir as verdades bíblicas por si só. Sim, dá para você fazer isso. Você dominando as técnicas, você consegue, né, esse material, esse feito, né? Além da qualidade das aulas, você poderá ter contato no grupo secreto de alunos com uma comunidade de pesquisas que se ajudam e se apoiam em estudos bíblicos avançados, resolvendo as dúvidas bíblicas direto comigo, né? Você pode perguntar e eu vou lhe responder. Será um grande prazer ter você também como meu aluno. Aprenda você também o método usado por exegetas profissionais para entender a palavra de Deus. Então, aguardo o seu contato, né? Esse curso aqui, ó, tem garantia de 7 dias, tá? Você percebe aqui, tem garantia de 7 dias.
Se você não estiver satisfeito em 7 dias, em uma semana, você pode pedir o reembolso, né? Ó, estude no seu jeito e em qualquer dispositivo. Esse curso aqui ele é composto de 8 aulas em vídeo, 4 horas de conteúdo original, tá? Tem também material didático e tem também provas, né, para você fazer e você ganhar aqui o certificado, né, no final do curso, tá bom? É o formato de curso online e serviços de assinatura de teologia, tá? Muito bem. Então, veja só, né? Quem consegue adquirir o curso, né? Você pode perceber aqui, que tem até um videozinho aqui, né, de demonstração que você pode ver. É uma recomendação do pastor Jeremias Couto. Uma recomendação do pastor Jeremias Couto. E aqui você vai aprender o seguinte, ó. O que é exegese, as abordagens exegéticas, o método exegético propriamente, a perícope exegética, você vai aprender o que é isso, os idiomas originais da Bíblia, uma informação técnica, né, dos idiomas originais, que é o hebraico, o aramaico para o Antigo Testamento, né, tanto o hebraico quanto o aramaico, quanto também o Novo Testamento traz o grego koiné. Então, você vai conhecer as línguas originais. Vai ver também sobre versões da Bíblia em português, por que tem tantas versões, como é que funciona a teoria de tradução da Bíblia, e você vai entender isso aqui, né, um pouquinho. Os contextos histórico-literário canônico são contextos importantes para você poder entender o texto. Forma, estrutura e movimento do texto propriamente, o texto bíblico, né? Paralelismos, inclusio e quiasmo, você vai aprender o que significa essas 3 coisas aqui no linguajar da exegese. O paralelismo é muito comum na Bíblia, e o inclusio e o quiasmo são 2 formas diferentes de paralelismo também, né? É uma característica própria da poesia hebraica. Então é bem interessante essa aula aqui. Você vai aprender sobre a análise detalhada da perícope, que é o resultado final da sua exegese, a síntese da perícope, a reflexão teológica, a exegese que continua viva. Vai ter recursos bibliográficos, eu vou indicar livros para você. Vou também indicar aqui, ó, número 15, recursos digitais. Então, você vai ter acesso a programas gratuitos, programas pagos, até você vai conhecer. Você vai ter acesso a sites e aplicativos de celular para você poder fazer exegese e muito mais, né? Vai conhecer muita coisa, então. Você tem aqui, ó, no mínimo 15 conteúdos que você vai aprender, legal? Então, os detalhes aqui é a garantia de 7 dias, 8 aulas e 4 horas de conteúdo. Aí você vai conhecer um pouco sobre mim, né? Eu sou pastor congregacional, mestre em ciência da religião, teólogo, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, escritor. Sou licenciado em letras e literaturas. Entreguei à equipe de revisores da Bíblia de Estudo Matthew Henry, da Sociedade Bíblica do Brasil, e sou publisher da editora Contextualizar, com vasta experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes. Então, tem outros cursos aqui, mas eu quero focar hoje justamente nesse, né? Nas vantagens que você tem em conhecer o meu curso Introdução à Exegese Bíblica. Tá legal? Aqui você tem mais perguntas que você pode fazer, e é só você entrar aqui, ó. Você vem aqui na Hotmart, hotmart.com, tá legal? Você clica lá no curso Introdução à Exegese Bíblica e coloca o meu nome, né? Davidson Pignon. Meu nome, né? Aqui você pode me conhecer e também adquirir aqui. O meu nome está aqui, né? E você pode adquirir, então, o curso clicando aqui, ó, ir para o carrinho. E aqui você conhece todas as vantagens de fazer o curso
Introdução à Exegese Bíblica, para você aprender a fazer exegese, para você aprender a estudar a Bíblia em profundidade, tá legal? Mais do que a bênção de você participar de uma escola bíblica dominical, mas você deve reconhecer que se você tem muita sede, muita fome da palavra, só estudar a Bíblia um pouquinho, né, uma abordagem mais devocional aos domingos é muito pouco. Então, você pode aprender com esse curso aqui a ir além da escola dominical, entendeu? Você consegue ir além e aprender a Bíblia de modo muito mais maduro e muito mais consciente também, tá legal? Fica aí a dica, fica aí o convite para você conhecer o curso Introdução à Exegese Bíblica. Vai ser uma bênção para a sua vida e para os seus estudos, tá legal? Muito bem, estamos de volta aqui então com o nosso conteúdo, já estamos terminando. Essa, por certo, será a nossa última aula sobre a teologia da adoração. E eu já tenho aqui a promessa, né, e o pedido do pastor Aderson para a gente já preparar um material novo para o próximo encontro. Então, eu já vou começar a trabalhar o material sobre o poder da língua, né? A língua boa e a língua má, de acordo com a Bíblia, e o poder da língua e como ela afeta, inclusive, a nossa vida espiritual. O que a gente fala afeta a nossa vida espiritual, de acordo com a Bíblia. E eu vou trazer, então, um estudo bíblico bastante profundo sobre esse assunto, a partir do nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Mas por hoje, então, vamos terminar a nossa teologia da adoração. Lembre-se, você pode pedir aqui essa apostila, esse PDF gratuito, a teologia da adoração. Pode pedir direto ao pastor Aderson, se você tiver contato com ele, ou pode fazer contato comigo também, pedir a teologia da adoração para você, o nosso resumo, né? Você pode fazer contato comigo pelo meu WhatsApp, 021 998 585402. E eu mando para você, então, o PDF. Tá legal? É de graça, você não vai pagar nada. Muito bem, então estamos aqui no tópico 6 da nossa apostila, que são os aspectos práticos da adoração na igreja. Então, depois que vimos, né, 5 tópicos falando sobre a adoração, o que é a adoração no Antigo Testamento, no Novo, nós vimos, né, vários aspectos aqui envolvendo, inclusive, algumas situações teóricas e práticas da adoração. Vimos aqui passagens bíblicas fundamentais sobre a adoração, não é? Vimos muita coisa aqui. Vamos falar agora sobre os aspectos práticos e assim fecharmos o nosso tema, tratando de um modo muito mais prático, né, sobre a adoração. Então, o primeiro subtópico aqui dos aspectos práticos são as questões envolvendo a liturgia com ordem e edificação. Não é? Paulo disse em 1 Coríntios 14:40, ele disse, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, é um mandamento bíblico que toda a questão que envolve a adoração, a liturgia, tudo que envolve a organização da igreja, seja tudo feito com decência e com ordem. Decência tem a ver com questão moral, não é? Então, decência é moralidade. Você tem que tem que ter na igreja, né, um ambiente saudável, moral, espiritual, e também tudo feito com ordem. Não é feito na bagunça, empurrando com a barriga, como a gente diz aqui no Brasil, né? Não é fazer desse jeito, entende? Mas é com ordem. Tem que ser feito com decência e com ordem, para que possa agradar o coração de Deus. Então, sim, Deus está atento e interessado no tipo de liturgia que nós criamos para adorá-lo. Entenda que Deus leva isso tão a sério que até o modo como carregavam a Arca da Aliança
tinha que ser com levitas, com ritual correto para carregar. Tinha que ter ritual correto para isso, e alguém que furou o ritual ali foi fulminado na hora, entende? Deus leva muito a sério essa questão da liturgia, de como a gente vai adorá-lo, né? Então, tudo tem que ser feito com decência, envolve moralidade, envolve questões, né, que tem a ver com a moral e ordem também, tá? Tem que ter ordem, ou seja, tem que ter organização, tá? Então, erra muito aqueles que se dizem desigrejados, que dizem que podem adorar a Deus na sua casa, sem uma ordem, sem uma vida comunitária, e tudo isso desagrada o coração de Deus, entende? Para poder agradar o coração de Deus, tem que ser feito o culto nos termos dele, não nos nossos. E o culto nos termos de Deus sempre envolve a vida comum, a vida comunitária, portanto, é uma adoração que envolve outras pessoas. Inclusive, a palavra mais usada, a palavra hebraica mais conhecida e usada em todo o mundo é a palavra aleluia. E eu já disse aqui que aleluia não se refere, não é propriamente uma expressão de louvor a Deus individualmente. Mas aleluia é um convite para que você convida o seu irmão para estar adorando a Deus junto com você. Porque aleluia em hebraico significa louvai ao Senhor. Ou seja, louve ao Senhor junto comigo, né? Então já pressupõe aí uma vivência comunitária, uma vivência de igreja, com mais de uma pessoa e não apenas alguém isolado fazendo a adoração. Então, se você isoladamente acha que está cultuando a Deus de modo que agrade o seu coração, meu irmão, você está redondamente enganado, né? Você está redondamente enganado porque Deus quer ser adorado num contexto comunitário, além da sua adoração, também do seu serviço individual, entende? Então, se quiser adorar a Deus nos termos dele, essa adoração também passa pela vida comunitária, a vida comum de uma igreja. Tá legal? Isso é importante você levar em conta para realmente adorar a Deus do jeito como ele quer ser adorado. Então, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem, tá bom? O segundo tópico também da adoração na igreja, que é um aspecto prático da adoração na igreja, é a diversidade de dons na adoração. Veja o que Paulo disse aqui em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E aqui envolve a contribuição financeira, em primeiro lugar, né, no contexto aqui de 2 Coríntios, mas também nós podemos extrapolar o próprio conceito, né, da contribuição financeira para buscarmos o entendimento de uma contribuição lato sensu, né, de modo mais abrangente, de modo muito maior. Então, você tem a contribuição que você faz na igreja com os dons e talentos que você recebeu. Então, assim, o dom que você tem é o dom espiritual que Deus te dá, entende? E um talento é uma predisposição natural que você tem, que também foi Deus que te deu. Tanto um dom espiritual. É Deus é que dá, ele que escolhe qual dom dá para a pessoa que está adorando a ele. E o dom espiritual envolve apenas aquele que já é crente, apenas aquele que já serve ao Senhor, né? Então, alguém que não serve ao Senhor não vai ter um dom espiritual. Ele, no máximo, vai ter um dom, que é o equivalente a um talento, né? Que é algo natural. Então, talentos naturais ou dons naturais são predisposições que o ser humano tem. Então, alguns cantam melhor do que outros, têm naturalmente uma voz mais afinada, e é a questão do tempo, do ritmo. Tem uma predisposição para se envolver com a música. Outros não têm, né? Aprecia a música, gosta. Porque não existe um ser humano que não goste de nenhum tipo de música. Isso é impossível. Todo ser humano gosta de algum tipo de música, né? Pode não gostar de um ritmo ou de outro, pode não gostar de uma música ou de outra, de um cantor, de um grupo,
mas ele gosta de música de modo geral, né? Todo ser humano gosta, né? Porque justamente a música, ela envolve a ordem. A edificação espiritual acontece pela beleza de uma música bem cantada, bem tocada, entende? De uma peça musical, né, de adoração ao Senhor, que tenha qualidade. Então, isso mexe com o ser humano. A música é intrínseca à experiência humana, mesmo daquele que não é crente. Então, ela está enquadrada, né, qualquer coisa que envolva música está enquadrada no talento natural, que uma pessoa tem e outra não tem. E mesmo a pessoa que não tem o talento natural, ela pode desenvolver essa predisposição, talvez, né? Mesmo aquele que tem o talento, ele vai desenvolver com mais facilidade. E a pessoa que não tem também consegue desenvolver. Só que vai ter mais esforço, entendeu? Mas o fato é, talento natural tem a ver com aquilo que o ser humano tem como predisposição para fazer alguma coisa. E também foi dado por Deus, né? Quando o ser humano nasceu, herança genética, enfim, alguma coisa assim. Agora, o dom espiritual, não, ele também foi dado por Deus através do Espírito Santo, mas ele é só para cristãos. Eles são tipicamente dons que envolvem a espiritualidade. Então, é dom de línguas, é dom de profecia, é dom de contribuição, que quase ninguém fala, é o dom de socorro, dom de governo, né? De discernimento de espíritos. São vários dons que têm uma origem espiritual com um objetivo espiritual, tá? E tanto o talento natural quanto o dom espiritual é Deus é quem dá. Então, na igreja, a gente vai usar na adoração e também vai respeitar essa diversidade de dons na adoração, no serviço. Entenda que a adoração aqui não é só música, como eu tenho falado, né? Mas é adoração no seu sentido mais completo e bíblico, que é qualquer serviço que nós apresentamos a Deus como ato de adoração, entendeu? Então, mesmo se você faz o seu trabalho secular para ganhar o seu pão, e você faz com ética, com ordem, com decência, pensando em Deus o tempo todo, fazendo para a glória de Deus, então esse também é um ato de adoração. Se você estuda na escola, na faculdade, se você tem um emprego, se está desempregado e procura emprego, tudo isso é ato de adoração. Quando você confia em Deus e procura servi-lo com tudo o que você pode, com tudo o que você faz, tá? Envolve o seu talento natural, envolve o seu dom espiritual recebido, envolve uma série de ações ao longo da sua vida, sejam ações pequenas ou grandes, ações de efeitos menores ou ações de efeitos maiores e mais definitivos na sua vida, né? Todas essas ações também precisam ser um ato de adoração, tá bom? Então, cada um contribua financeiramente com os dons e talentos, segundo tiver proposto no seu coração, tá bom? O terceiro tópico é a adoração congregacional e individual. Então, como a gente já está falando aqui também, a adoração tem esses dois aspectos que envolve as pessoas envolvidas com a adoração, né? A adoração congregacional é a adoração comunitária, onde você vai junto com seus irmãos numa congregação, está adorando a Deus em conjunto. É o sentido do aleluia, que eu já expliquei, né? Aleluia, louvai vós ao Senhor. Então, louvem ao Senhor comigo. Essa é a ideia do aleluia. Entendeu? Então, ele já pressupõe a adoração congregacional. Mas também tem a dimensão individual da sua adoração. É quando você não está na igreja porque não pode, não porque não quer. Entende? Ou é porque a igreja está fechada nessa hora, ou é porque você está com enfermidade, ou então tem uma situação que você precisou de emergência, né, tratar, então você não pode estar na igreja, aí você vai buscar a adoração individual, tá?
no seu dia a dia, a igreja não vai estar aberta 24 horas todos os dias, mas você vai estar ligado em Deus todos os dias por 24 horas, né? Mesmo quando está dormindo, né? O seu respirar já é um respirar de adoração ao Senhor. Então, a adoração tem o aspecto congregacional e o individual, tá? O aspecto pessoal, que é o individual, você vai adorar a Deus com as práticas e disciplinas normais de consagração pessoal e adoração pessoal. Então, você vai ter uma vida de oração, leitura e estudo da palavra, você vai fazer louvores em casa, você vai cantar em casa, né? Você pode cantar, você pode tocar o louvor e cantar junto. Você pode pedir para o Spotify ou então a Alexa, né? Para tocar alguma música de louvor que você gosta e você vai adorar a Deus junto com essa música, né? Que você gosta de louvar. Então, a adoração pessoal, que é o aspecto individual da adoração, você tem que ter disciplina para isso, porque ninguém vai marcar uma hora, né? Você não vai ter o seu pastor lá. Ó, já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Você não vai ter isso aí, né? O pastorado é só não vai te ligar durante o dia para perguntar se você orou ou leu a Bíblia. O pastorado é só também tem as suas atividades, né? Assim como eu também, todos os pastores. Então, é importante você entender que é uma disciplina pessoal que você mesmo vai criar. Você pode usar os recursos que você tem à disposição na internet, a própria Alexa mesmo que eu mencionei aqui, né? Quem tiver o aparelho da Alexa, não é apenas para pedir música, mas é também para você agendar compromissos. Então, você pode organizar ali e falar com a Alexa para ela dar um despertador para você em determinada hora, todos os dias, e ela vai falar com esse despertador, ela vai falar para você: olha, não esqueça de ler a Bíblia hoje. Já orou hoje? Já cantou louvores hoje, né? E se você programar a Alexa, ela vai te lembrar para você manter o compromisso de orar, ler a Bíblia e cantar louvores ao Senhor. Legal? Numa hora que seja mais adequada para você, de repente à noite, de madrugada ou de manhã muito cedo. Enfim, né? Você vai se organizar aí para manter a sua vida devocional, tá bom? Que é a sua adoração individual. Usando o celular, usando aplicativos de Bíblia no celular, facilita muito. O aplicativo que eu uso me dá um versículo bíblico por dia, além da Bíblia toda, em várias versões. Tem, inclusive, programas ali de leitura diária, que você vai marcando se leu ou não, e vai ganhando pontos, né, na sua leitura. Então, é bem interessante. Isso te anima, né, te ajuda a lembrar e a manter o compromisso de devocional diário, envolvendo oração, leitura da Bíblia e louvor também, na sua própria casa. Tá legal? Agora, a dimensão comunitária da adoração você vai ter especialmente na participação nos cultos da igreja local. E lembra que é uma participação presencial. O culto online, você só vai participar, só vai assistir ou vai louvar junto, né? Ao vivo ali, na absoluta impossibilidade. Se você teve que fazer uma viagem profissional, está em outro lugar, né? Em outro estado, em outra cidade, em outro país até, então você tem que assistir, continuar, né? Na sua igreja prestigiando com o culto online mesmo, ao vivo ali. Mas se você tem condição e não quer ir por preguiça, por outro motivo, então você vai ter que resolver isso com Deus, né? Porque a dimensão comunitária pressupõe a participação presencial nos cultos, entendeu? Então, é muito importante você se organizar para sempre estar lá. E só faltar, aos domingos, no mínimo, né? E até durante a semana também, só faltar se realmente você estiver impedido por algo muito forte, né? Mas fora isso, estar presente na comunidade é a dimensão comunitária e congregacional da sua adoração. Tá legal? Por fim, aqui um tópico muito importante, a adoração e a santidade, é o tópico 7. E o último tópico, né, do nosso conteúdo aqui, para a gente já partir
para a conclusão, logo após ele, né? Então, hoje vamos falar de adoração, que você já sabe, adoração é serviço a Deus. Então, você adora a Deus quando você o serve, seja cantando, seja adorando na igreja, seja ouvindo a palavra, seja cultuando em casa, seja no seu trabalho, na sua escola, faculdade, você adora de casa, limpando a casa, lavando louça, tudo é adoração. É um serviço que você oferece a Deus e também é um ato de adoração. Agora, você tem que entender a relação da adoração com o ato geral que você faz para Deus e a relação da adoração com a santidade, tá? Você precisa entender que santidade é separação. Então, algo que é santo é algo que é separado. Ou seja, lembra daquele seu prato especial, daquela sua bandeja especial que você guarda para visitas ilustres, que ninguém pode nem tocar, né? Aqueles talheres especiais de prata que você guarda para quando o presidente da República chegar para visitar você. Então, esse talher, essa prataria, né? Que você guarda, ela esconde as 7 chaves, coisa e tal, ela é santa, ela é separada para uma coisa especial, para o uso especial. Essa é a ideia. Então, se você, como pessoa, busca a santidade, você é separado para o uso especial de Deus. Essa é a ideia, entendeu? Então, Israel é o povo que Deus santificou, que Deus separou, que Deus separou exclusivamente para o uso dele. É a nação de Israel. A igreja hoje ela está unida a Israel para compor o povo santo. A igreja, na verdade, hoje é composta de Israel, mais os povos pagãos, dando destaque para Israel por serem pioneiros, né, na revelação divina. Então, a grande bênção aqui é você entender a relação, então, da sua adoração que você tem para Deus, seja comunitária, seja pessoal, e a sua santidade. E tanto a santidade também envolve a sua vida pessoal, quanto a vida comunitária também, porque a igreja como um todo, a igreja local como um todo, tem que buscar a santidade. E é função até pastoral fiscalizar e proporcionar um ambiente, junto com a liderança da igreja e junto com o povo também da igreja, né? Proporcionar um ambiente que promova tanto a adoração coletiva quanto a santidade. Entende? Então, entenda, a santidade é separação para uso exclusivo, tá? E isso aqui envolve também a santidade moral, que é a pureza, né? É como a gente está vendo aqui, a verdadeira adoração exige pureza de coração. E você tem aqui 2 textos que vão ilustrar para a gente isso. O primeiro está no Salmo 24, versículos 3 e 4, um texto, inclusive, que eu preguei, já está lá no meu canal, a pregação sobre o Salmo 24, tá? É bem interessante essa mensagem. Então o texto pergunta, né? Uma pergunta retórica, é claro, né? Quem subirá ao monte do Senhor? O monte do Senhor aqui se refere ao Monte Santo, Monte Sião, lá em Jerusalém, né? O contexto se refere ao Monte Sião. E aqui, de modo mais abrangente, né, envolve a todo tipo de adoração que a gente faz na vivência comunitária. Então, se você vai na igreja para adorar o Senhor, ali é o seu monte. É o monte da sua adoração, entendeu? Porque ele está sendo comparado, né, metaforicamente, a esse monte antigo, né, o Monte de Sião, que é o lugar onde ficava o templo, onde o povo ia para adorar, né? Então a pergunta retórica que o salmista faz: quem subirá ao monte do Senhor? Aí ele mesmo dá a resposta, porque a pergunta é retórica apenas, né? Não há uma dúvida real aqui. O que há é uma pergunta feita para provocar a reflexão, com ele mesmo já dando a resposta. E a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração. Então envolve limpeza de mãos aqui, não tem a ver com lavagem ritual da mão, né? Como era antigamente na própria cultura judaica, né?
além de ser uma referência a isso, mas é muito mais do que isso, uma referência metonímica, né? Fazendo, então, uma alusão a todas as suas obras, a santidade e pureza nas obras, entendeu? Então, tudo que você faz, né, que as mãos aqui envolve as suas ações, né, as suas obras. Então, tudo que você faz tem que ter limpeza, tem que ter pureza, tem que ter uma intenção justa, uma intenção limpa, uma intenção santa por trás de todas as suas ações, né? Então, quem é que vai subir no monte? Quem é que vai adorar a Deus de modo que agrade o seu coração? Aquele que é limpo de mãos, aquele que age corretamente, aquele que age com justiça, que age com santidade, e também aquele que é puro de coração. Coração aqui, a gente sempre fala, né? Na linguagem poética, bíblica, o coração, ele é reputado como as intenções mais íntimas do ser humano, né? A intenção de vida mesmo do ser humano, né? Tudo aquilo que é a essência do próprio ser humano. A essência do sentimento, do pensamento, os anseios e desejos espirituais. Então, o coração tem a ver com isso, tem a ver com o âmago do ser, né? Do ser humano. Então, aquele que é limpo de mão tem a ver com o que ele faz. E o que é puro de coração tem a ver com as intenções. A intenção de quem faz lá no âmago do ser tem que ser uma intenção pura, tem que ser uma intenção santa. E isso aqui envolve, então, tanto a ação em si quanto o que promove a ação, né? Que é a intenção de praticar determinada ação, tá? Então, quem é que vai subir no monte do Senhor? Quem é que vai adorar o Senhor em santidade, de modo que agrade o seu coração? Aquele que age e tem intenção pura e santa na presença do Senhor. E é claro, eu posso até tentar enganar as pessoas, e se eu for esquizofrênico, eu vou tentar enganar a mim mesmo. Se eu tiver múltiplas personalidades na minha mente, se eu tivesse transtorno de múltiplas personalidades, né? Eu posso até usar uma personalidade para enganar a outra. Isso é uma esquizofrenia, é um problema, uma doença mental, né? A doença emocional e mental, que tem tratamento psiquiátrico para isso. Tem um remedinho que a pessoa toma e ela resolve lá a questão da dupla personalidade, ou até tripla, quádrupla, sei lá, múltiplas personalidades que as pessoas desenvolvem muitas vezes, né? Mas eu posso tentar enganar o meu semelhante, aquele que é meu irmão, meu familiar, e se eu for doente, né, com a doença mental, eu posso tentar enganar a mim mesmo, se eu for esquizofrênico, né? Agora, a Deus ninguém engana. Então, se você quer adorar o Senhor, mas você tem impureza na sua prática e no seu pensamento, nas suas intenções, então, meu chapa, você não consegue enganar a Deus, ele vai te tratar como que de fato você é. Ele vai nos tratar, eu também estou incluído nisso, né? Ele vai tratar você do jeito que a gente é. Então, ele sabe como nós somos e ele vai nos dar o tratamento a partir do que nós somos e não daquilo que nós fingimos ser, né? Então, sinceridade, verdade aqui, está também na ordem do dia, né? Envolve a pureza de coração e a santidade propriamente na adoração. O outro texto é Mateus 15, versículo 8, aqui é Jesus dizendo, né? Ele citando um texto do Antigo Testamento, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá vendo aqui, ó? Tem a ver com a sinceridade. Se você não é sincero, como Jesus mesmo disse também em João 4, para a mulher samaritana, né? Que é adoração em espírito e em verdade. Então, se você não tem sinceridade na adoração, você está sendo mentiroso para Deus, né? Para alguém que conhece você. Para Deus que sonda o seu coração e sabe intimamente tudo aquilo que você pensa. Ele conhece as suas intenções. Você não precisa verbalizar para ele as suas intenções. É bom que você verbalize, até como um autoexame que você faz, e você passa até a conhecer você mesmo melhor, né?
em certas orações que a gente faz, confessando pecados e externalizando em palavras, sejam palavras propriamente físicas, né, faladas mesmo, né, pela nossa boca, ou palavras que você imagina, que você pensa, aquela oração silenciosa que você faz e Deus está também te ouvindo nessa oração silenciosa, né? Então, não adianta você honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Isso é hipocrisia, né? Os fariseus nos ensinaram que a hipocrisia é isso. E Jesus rebate muito a hipocrisia de certos fariseus, né? Entenda que Jesus estava muito mais próximo do pensamento fariseu do que, por exemplo, do pensamento saduceu ou do pensamento essênio ou qualquer de outros grupos também, né, da época dele. Então, tecnicamente falando, Jesus se encaixaria no tipo de pensamento religioso dos fariseus, entende? Então, quando Jesus tem tantos embates ali, tanta luta contra alguns fariseus da sua época, era desse grupo de fariseus, que era infelizmente um grupo grande, talvez a maioria, que era o fariseu que era assim, né? Que honrava com os lábios, na aparência, era o sepulcro caiado, né? Bonito por fora, cheio de detalhes ali, cheio de arte por fora, pintado de branco, mas por dentro, como todo caixão, né? Como todo sepulcro, tem lá os ossos, tem podridão, né? Então, as comparações que Jesus fez nos embates contra os fariseus, né, da sua época não eram todos os fariseus que eram assim. Havia fariseus, né, havia fariseus que de fato estavam ali, sendo sinceros, eu acredito, né? E Jesus, como estava atrelado, estava bem próximo do pensamento dos fariseus, ele era reputado, inclusive no início do seu ministério, ele era reputado como um mestre fariseu, como um rabi, né? Como se fala em aramaico. É o rabi. Rabone, na verdade, em aramaico, né? Rabi é em hebraico. Então, Jesus era apresentado ali e foi chamado nas sinagogas para ensinar. Ele tinha uma reputação próxima dos fariseus, entendeu? Que estava mais próximo do povo também. O fariseu estava próximo do povo, o saduceu estava mais dedicado ao templo. Ele ficava mais ali preso ao templo, então não tinha muito contato com o povo. Ele tinha o nariz mais em pé. Então, o que a gente está percebendo aqui é que essa adoração hipócrita, e a gente gosta de apontar os dedos para os fariseus do passado, mas é como eu fiz a ressalva, né? Pode até ter sido a maioria, como eu acho que foi, mas não eram todos, não era a unanimidade, a hipocrisia dentro do farisaísmo. Jesus não combateu o farisaísmo em si, ele combateu os hipócritas que eram fariseus, entendeu? Há uma diferença gritante aqui de abordagem, né? Para que a gente perceber o que de fato acontecia ali. Então, essa hipocrisia, muito exemplificada pelos fariseus, é o que Deus condena. E a gente também precisa evitar hoje. Porque é fácil apontar o dedo para os fariseus do passado. Mas e o nosso farisaísmo hoje? Nossa hipocrisia hoje? Entendeu? Tudo isso também tem que entrar na equação. Se você de fato quiser ser digno de adorar a Deus de modo que agrade ao coração do Senhor, tá legal? Muito bem. Concluído então o nosso estudo, toda a nossa série, fechando hoje aqui, né? A adoração bíblica não é mero ritual ou forma vazia, como vários fariseus, né, da época de Cristo pensavam que era, não é? Aquela oração formal, com palavras escolhidas, né, e a dedo, e falando, né, nas praças públicas, nessa adoração da praça pública em oração. E tem até algum valor, talvez, mas o que importa mesmo, é o valor principal, o valor maior,
Não é apenas a liturgia bonita, o ritual bacana, bem feito, né, bem estruturado, tudo muito bem planejado e ordeiro. Tem o seu valor. O Paulo fala que tem que ser feito com decência e ordem, como a gente viu aqui, né? Mas se a forma for vazia e não for motivada por uma intenção santa e pura, de um coração cheio e sincero para adorar a Deus, então vai ser uma adoração vazia, entendeu? E não chega ao coração de Deus. Não é uma adoração que Deus recebe. Como a oferta de Caim e Abel, que ele rejeitou a oferta de Caim. Deus pode rejeitar a sua adoração, se ela não for feita nos termos que agradam ao coração dele, entendeu? Então a adoração bíblica não é um mero ritual, forma vazia. É um ato profundo, consciente, portanto intencional, não é? É espiritual, reverente e fundamentado. Esse ato da adoração é fundamentado na revelação do próprio Deus. Então, se é fundamentado na revelação de Deus, tem que ser feito nos termos dele, entendeu? É ele que diz como ele quer ser adorado, não a gente que define. Porque, afinal, é ele que recebe a adoração, né? Ele que tem que mostrar como ele quer ser agradado por nós. Então, a adoração, envolve toda a vida, envolve toda a comunidade e toda a criação, tá? A Bíblia diz, né, no Salmo, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, tudo, toda a criação, tá? Da antiga à nova aliança, Deus busca adoradores que o adorem em espírito, em hebraico ruach, e em verdade, em grego aletheia, né? Com o coração rendido e a mente transformada. Que cada culto e cada dia sejam uma oferta viva de adoração ao Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa forma de adorar a Deus. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson, terminamos aqui então a nossa série, mais uma série completada com sucesso, e que Deus nos abençoe, né, para que possamos partir para a próxima também. Amém, 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 querido. Obrigado aí aos irmãos. Vamos aos comentários, temos alguns comentários aqui. A nossa irmã Nilce Marques, ela fez um comentário, né? O pai dela era um pastor em casa e todos os dias cobrava deles, os filhos, né? Se eles já tinham orado, já tinham lido a Bíblia, já tinham lá feito o seu relacionamento com Deus. Como consequência, esses ensinamentos passaram de pai para filho e eles tiveram a oportunidade de fazer com os filhos. Mas ela também, né, fala que infelizmente nem todos têm essa oportunidade, nem todos têm pais pastores, o que é uma verdade, mas nem todos os pais também assumem esse papel que chamar os filhos à responsabilidade de terem a sua intimidade com o próprio Deus, né? De terem o seu relacionamento pessoal com o próprio Deus. Isso aí é de suma importância, né? Eu entender do meu papel como sacerdote do meu lar. É verdade, reverendo Davidson. Isso, primeiro não precisa ser pastor para ter essa atitude pastoral na família, né? Então, às vezes, alguém que é o líder leigo, é um crente normal, né? Crente comum, ele pode também ter essa postura, uma postura que é tipicamente pastoral, mesmo sem ser pastor, né? Ele pode exercer essa postura. E também uma outra verdade também é que muitas famílias que o chefe do lar é pastor, nem sempre ele tem esse valor também, ele tem esse insight, né, de chamar a família lá para adorar. E às vezes até acontece do próprio filho do pastor, da filha do pastor, né, nem ser crente. Também acontece, né? Eu conheço até de um pastor cuja esposa não era crente. Ou tem pastores que a esposa é até membro de igreja, mas tal, mas é crente nominal, né? E não tem uma vida de santidade lá muito adequada. E às vezes até acontece, e pode até escandalizar alguém, mas tem pastor também que não tem uma vida devocional lá muito segura, não, né? Porque tem pastor que encara o ministério até de modo profissional.
como se fosse uma outra profissão qualquer, né? E ele vai, claro, pagar um preço alto perante Deus, né? Durante esse modo de encarar o ministério. Infelizmente tem. Mas, assim, de um modo geral, sendo pastor ou não, sendo chefe da família ou não, até mesmo a mãe pode fazer isso, né? De chamar os filhos, chamar a família para o ato de adoração familiar, no chamado culto doméstico. Se puder fazer, quando puder fazer, é sempre uma benção, né? É verdade, é verdade. Olha o Alexandre Ávila aí, falando aí. Primeiro, bom dia, né? Nossa irmã Zilmar Guimarães. Ela dá bom dia, ao mesmo tempo convida os irmãos a orarem por ela também. E o Alexandre, né? Solta aí uma de suas pérolas. Bom dia, notícia exclusiva. Pastor Davidson vai fazer implante capilar, vai ficar top. Olha só, bom dia, Alexandre, que bom ter você aqui. Mas que bom que você vai pagar, então, meu implante capilar, né? Para eu ter mais cabelo, porque dinheiro eu não tenho para pagar. Então, se você garantir, eu faço. Não é peruca, né? Implante capilar não é peruca. Mas é só pagar, meu irmão. Paga que eu aceito a sua oferta aí, tá bom? Isso aí. A nossa irmã Nilce, ela até falou, não, é pastor figurativo, né? A ideia ali, o sentido de pastoreio, de exercer o sacerdócio aí no lar. Isso é muito importante, né? Porque parece que, com o passar dos anos, essa responsabilidade que cabe a nós pais, principalmente a nós homens que temos uma família, temos filhos, parece que ela vai diminuindo, né? Ou vai sendo terceirizada aí para a igreja, para a união de adolescentes e assim por diante. Mas essa responsabilidade é nossa e oremos para que Deus possa despertar nós homens a seguir avante nesse papel de exercer o sacerdócio no nosso lar. É verdade, Reverendo É Davidson. verdade, né? Amados, Esse é nosso estamos chegando esforço. então. Pode falar. Não, já falei, vai lá. Chegamos ao final aí da nossa manhã de estudo e, ao mesmo tempo, encerrando no dia de hoje sobre a teologia da adoração. Já vimos que a teologia da oração ela é muito mais profunda do que, de repente, poderia se imaginar, porque adorar não é apenas estar entrando na igreja e separando algumas horas para estar ali adorando a Deus. Adoração é no sentido integral, pleno, ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu realizo, eu preciso levar em conta de que eu estou adorando a Deus. Então, a forma como eu exerço a minha profissão visa adorar a Deus, a forma como eu cuido da minha família visa adorar a Deus, a forma como eu trato, eu me relaciono com os meus vizinhos também visam adorar a Deus. Também vimos aí ao longo desse estudo que no aspecto da adoração, e aí fazendo um direcionamento pontual sobre a questão de louvores, é preciso estar atento, precisamos tomar cuidado com alguns louvores, porque muitas das vezes o louvor que se canta, ele é contrário à teologia que é pregada numa igreja. Muitas das vezes o louvor que se canta, ele vai entrar em contradição. Não é verdade, Reverendo Davidson? Isso aí é o resumo, né, bem simplório daquilo que nós vimos ao longo da nossa caminhada sobre esse tópico. É verdade, né? Quando a gente busca adorar a Deus, em todos os atos da nossa vida, em todos os dias, é, portanto, um estilo de vida, né? Você está comprometido a adorar a Deus, não importa em que área for, familiar, pessoal. Quando você toma banho, tá limpando o seu corpo, é um ato de adoração também, entendeu? Não deixa de ser. Se você come para a glória de Deus. Se você trabalha, enfim, tudo o que você faz é um ato de adoração. Tudo que um cristão faz é um ato de adoração. E então, né, a gente tem essa compreensão muito mais abrangente sobre a adoração de acordo com o que a Bíblia ensina. Joia, nosso desejo, nossa oração, nossa expectativa é que você agora, tendo esse conhecimento, o próprio Senhor te ensine, te oriente como viver
dentro dessa perspectiva que fora abordada e ensinada ao longo desses estudos. Amados irmãos, então estamos chegando. Eu vou pedir ao nosso querido amigo Reverendo Davis que esteja aí fazendo as considerações finais. E mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos os irmãos nessa manhã. Na semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta com um novo estudo. E esse estudo, parece-me que vai pegar fogo, Reverendo Davidson. Depois relembra aí. Falar sobre língua, né? A língua maledicência, a língua má, a língua boa, a língua que abençoa, que amaldiçoa, né? Tudo isso aí a gente vai tratar na semana que vem, se Deus assim permitir. Promete pegar fogo, né? É verdade, é verdade. Então, eu já vou começar a orar desde já para que Deus possa usar mais ainda o Reverendo Davidson para que nós possamos conhecer com clareza, a partir desse tema, o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos ensina. E eu quero te convidar a participar conosco também, todas as quartas-feiras. Reverendo Davidson, por gentileza, considerações finais e ore por nós. Peço também que orem em favor da minha cunhada, né, que ela está muito mal e ela carece aí da intervenção do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Vamos buscar então em Deus, né, a oração. Nossa oração também agora é um ato de adoração. Tudo que fazemos, né, como a gente já viu, para o cristão é um ato de adoração. Legal? Vamos falar com Deus então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de ter mais um estudo aqui, e inclusive hoje, fechando essa série sobre a teologia da adoração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, receba todos os nossos atos de adoração na igreja comunitária, ato de adoração com louvores, ato de adoração também com tudo que fazemos, que em tudo a nossa vida seja dedicada, consagrada em santidade ao Senhor em cada ato daquilo que fazemos em nosso dia a dia. Então nos abençoa, nos dá, ó Pai, condição de perceber a Tua presença conosco em cada momento do dia e que essa percepção nos constranja, ó Pai, para termos atos de santidade que condigam com a nossa intenção de pureza de coração. Então, trata conosco também nesse sentido, nos permita ter um dia abençoado na Tua presença, cheio da Tua graça. Nós pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. E também colocamos, Senhor, a cunhada do Teu servo nas Tuas mãos, a vida da irmã da Cris, que ela seja, ó Pai, alvo das Tuas bênçãos, do Teu milagre, nessa circunstância, ó Pai, de sua saúde. Cuida dela, cuida de cada um de nós pedimos a Ti em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Então, se Deus assim permitir, até a próxima semana com mais um estudo. E amanhã, querendo Deus, estaremos aqui sim com Manhã com Deus. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Shalom. Amém. Shalom, shalom a todos.